Olá, tudo bem, pessoal? Como vocês estão? Espero que estejam na paz do Senhor. Nós estamos no dia 6 de novembro, há menos de 2 meses, né, para o final de 2023. E como é que estão suas expectativas? Nos últimos tempos, né, a gente tem visto várias notícias ruins, notícias de guerras, notícias de tragédias naturais, de alagamentos, de enchentes, de tsunamis, de terremotos. E algumas pessoas costumam falar que isso são sinais da volta de Jesus, né? Mas eu não estou aqui para pregar o apocalipse, né? Pode ficar tranquilo. Eu não creio que para o retorno de Cristo a esse mundo sejam através de tragédias. Porque eu creio que ele não quer que nós preguemos a guerra, e sim a paz. Que nós não preguemos a morte, mas sim a vida eterna. Que não é o final dos tempos, mas talvez o início de uma nova era. Então, eu creio que o que ele quer de nós seja, de fato, o avivamento. E quando nós aceitamos Jesus, né, nós nos transformamos em uma nova criatura. No entanto, é natural que, devido à nossa rotina diária, nós ficamos cansados, desanimados e muitas vezes nós nos distraímos com as coisas mundanas, né? E ele quer que nós voltemos a nossa atenção a ele. Com isso, nós devemos focar no que realmente é importante. E muitas vezes nós passamos a agir mecanicamente, né? São nesses momentos de morte espiritual que ele quer de nós um avivamento. Ele não quer que nós continuemos caindo no pecado como uma consequência dessa morte espiritual, né? E nós acabemos nos tornando pessoas infelizes, porque esse não é o propósito. Essas situações, elas nos levam à necessidade de voltar à vida de um avivamento espiritual, de um soprar do Espírito Santo na nossa vida, né? Para reacender a chama da vontade de cumprir o nosso ID, de viver em santidade e fazer a vontade de Deus. Em Atos dos Apóstolos, lá em 4, 31 a 33, nós vemos que o avivamento ocorre dentro de cada um de nós e de dentro para fora, né? Que o Espírito Santo toca o nosso coração, troca o coração de cada um de nós de maneira especial. Porque nós sabemos que, de fato, a salvação, pessoal, ela é individual, né? Mas tal transformação se reflete na vida e nas ações. E tanta dedicação a Deus contagia aos demais. Quando você tem um avivamento interno espiritual dentro de você, acaba contagiando a coletividade. E esse avivamento passa a ser coletivo. Você contagia as outras pessoas com o seu avivamento. Para poder obter essa renovação espiritual e poder ser abençoado com a vida que Deus de fato nos preparou, é preciso seguir alguns passos. E eu gostaria de descrever aqui com vocês. Primeira coisa, o arrependimento, né? Porque os nossos pecados, eles nos separam do Senhor. Sendo assim, é preciso nos afastarmos dos erros e nos arrependermos verdadeiramente para nos aproximarmos de Deus por meio do avivamento. Segundo ponto, conhecer a palavra. Não há como ter um relacionamento com Deus sem conhecer a fundo os seus ensinamentos. Portanto, pessoal, estudem a Bíblia, reserve um tempo de devocionamento durante o seu dia. Adquira o hábito de orar e busque aprofundar-se nos seus conhecimentos sobre o Evangelho. 3.
servir a Deus. Você deve dedicar sua vida a Deus, de tal forma que Ele caminhará sempre ao seu lado, direcionando os seus passos, transformando sua vida em uma história repleta de bênçãos. Procure fazer alguma ação para o bem, para servir as pessoas, servir a Deus, as ocasiões. E quarto ponto, orar pelo avivamento. Faça jejuns, seja persistente e aguarde a mão de Deus agir sobre a sua vida. Não desanime se esse momento demorar, porque tudo na vida é um processo, nada é assim, online, né? Como se parece no mundo de hoje. Lembre-se que o tempo de Deus é diferente dos seus e o seu caminho, muitas vezes, são incompreensíveis por nós. Ele avivará o seu espírito na hora em que você estiver pronto para recebê-lo. Ou seja, nós precisamos nos preparar para esse retorno de Cristo, para o arrebatamento, para a libertação dos nossos pecados, para um tempo novo, para uma nova era, pessoal. O mundo não vai se acabar. Em momento nenhum a Bíblia relata que o mundo vai se acabar. Apenas ela relata alguns sinais de tragédias que estão já acontecendo, mas não significa dizer a morte, a guerra, que as pessoas vão ter que viver em pânico, vão ter que viver infeliz. Ao contrário, ele quer que nós nos preparemos espiritualmente, que tenha um avivamento dentro de nós e na coletividade como um todo para poder receber o seu retorno. Pensem bem nisso. Bom dia!